Que bom que estamos juntos para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Este é o primeiro trimestre de 2023 que tem como tema central administradores fiéis à espera do Mestre. E nesta semana, de 11 a 17 de fevereiro estudaremos a lição 7, aos mais pequeninos irmãos. Oremos. Senhor, abençoe o nosso estudo de hoje e nos ajude a cada dia despertar com fome e sede da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Domingo, 12 de fevereiro. Vida e ministério de Jesus. No início do ministério público de Jesus, ele viajou a Nazaré, na região da Galileia. Essa era sua cidade natal, e as pessoas dali já tinham ouvido falar de sua obra e de seus milagres. Como era seu costume, Jesus frequentava os cultos de sábado na sinagoga. Embora não fosse o rabino oficial, um dos presentes entregou-lhe o pergaminho de Isaías e pediu-lhe para fazer a leitura. Jesus leu Isaías 61 versos 1 e 2. Pergunta número 1. Ouça Lucas 4 versos 16 ao 19 e compare com Isaías 61 versos 1 e 2, e também com Lucas 7 versos 19 ao 23. Por que Jesus escolheu essa passagem específica? Por que esses versos de Isaías eram considerados messiânicos? O que eles revelam sobre a obra do Messias? Lucas 4 versos 16 ao 19. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E, abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Isaías 61 versos 1 e 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Lucas 7 versos 19 ao 23. Enviou-os ao Senhor para perguntar: Você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista nos enviou para perguntar: O Senhor é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Visto que os líderes religiosos aparentemente ignoravam as profecias que falavam de um Messias sofredor e aplicavam mal aquelas que apontavam para a glória de sua segunda vinda, o que deveria servir como lembrete para nós de que é muito importante compreender a profecia, a maioria das pessoas acreditava na falsa ideia de que a missão do Messias seria libertar Israel dos romanos. Pensar que a declaração da missão do Messias vinha de Isaías 61 versos 1 e 2 deve ter sido um verdadeiro choque. Os pobres geralmente eram desprezados pelos oficiais inescrupulosos, como cobradores de impostos, negociantes e até mesmo seus próprios vizinhos. Pensava-se que a pobreza fosse maldição de Deus e que sua condição fosse culpa deles mesmos. Com essa mentalidade, poucos se preocupavam com os pobres e sua situação difícil. No entanto, o amor de Jesus pelos pobres foi uma das maiores evidências de sua identidade como Messias, conforme visto na resposta de Jesus à pergunta de João Batista sobre ele ser o prometido, ver Mateus 11 versos 1 ao 6. Ellen G. White, no livro Desejado de Todas as Nações, página 164 diz: Como os discípulos do Salvador, João Batista não compreendia a natureza do reino de Cristo. Esperava que Jesus tomasse o trono de Davi, e, com o passar do tempo, sem que o Salvador reivindicasse qualquer autoridade real, João ficou perplexo e perturbado. E para finalizar a lição de hoje, ouça Tiago 1 verso 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta:
visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Como esse verso deve nos ajudar a definir nossas prioridades religiosas? Que o Senhor nos abençoe e que também